de Colossenses. No livro de Colossenses, no capítulo 2. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Livro de Colossenses, capítulo 2. Uma carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E Paulo, quando escreveu esta carta, ele tinha algumas preocupações. Tinha algumas coisas em mente que ele precisava dizer à igreja de Colossenses, algumas coisas que estavam acontecendo lá. Quando nós falamos cartas ou epístolas ou cartas paulinas, nós estamos falando, Paulo escreveu muitas delas quando estavam na prisão, E da prisão, então, ele escrevia algumas cartas a estas igrejas para resolver alguns problemas teológicos, doutrinários e até de comportamento. E esta carta que ele escreveu à igreja dos Colossenses tem esse objetivo. O objetivo de falar um pouco sobre a teologia, sobre alguns desvios doutrinários, mas também tem a preocupação de falar um pouco sobre o comportamento. Nós estamos falando aqui nas nossas mensagens sobre cristão autêntico. A semana passada nós aprendemos um pouquinho sobre o que é ser um cristão autêntico e a diferença entre um cristão inautêntico. Vocês até conversaram na célula e nós explicamos sobre ser um cristão autêntico e nós usamos o exemplo do Denorex, que muitos aqui conhecem, não sei quantos que não conheciam, que tiveram a curiosidade de procurar na internet. Mas Denorex era um shampoo de muito tempo atrás, anti-caspa, que parecia remédio, tinha cheiro de remédio. A embalagem não era uma embalagem parecendo de shampoo. Então se criou o logo, Denorex, parece, mas não é. Ou Denorex, parece remédio, mas não é. Então nós falamos a respeito disso, porque às vezes tem cristão que parece ser cristão, canta igual cristão, anda, louva, levanta a mão, mas parece, mas não é. Então nós temos nos preocupado com esta questão de comportamento, de que as minhas palavras, elas sejam comprovadas pelas minhas atitudes, que aquilo que eu falo, ou que aquilo que eu sou, não fale mais alto do que as minhas palavras, mas que os meus comportamentos, a minha maneira de agir, a minha maneira de ser dentro de casa, na rua, na faculdade, no serviço, ela não esteja tão gritante ou tão diferente da minha postura de ser, daquilo que eu falo, ou que as pessoas não se assustem quando eu digo assim: você é crente. E a gente vê, às vezes, muitas pessoas, e essa semana conversando sobre uma outra pessoa com um mau testemunho, e a pessoa diz: mas ele não é lá da igreja batista, ele não é crente. E as pessoas comentam, as pessoas falam, porque as pessoas estão olhando e percebem o comportamento que a gente, ou como a gente age, como a gente fala, como a gente se comporta. E Paulo, então, tem uma preocupação. Ele vai escrever aqui aos Colossenses com esta preocupação. Ele está preocupado porque essas pessoas que entregaram a vida a Jesus, que agora estão na igreja, que agora entendem a fé, está acontecendo algumas coisas com elas. Uma das coisas que está acontecendo é que elas estão ouvindo pessoas que estão, inserida dentro da igreja, que Paulo chama de falsos mestres. Pessoas que estão pregando heresias. O que é isso? Heresia é quando a gente distorce uma verdade
ou quando pega um texto bíblico para dizer aquilo que o texto não diz. Heresia é uma mentira, é algo que não é verdade. Quer ver uma heresia? Tem, por exemplo, lugares que pregam que Jesus não é o Filho de Deus, de que o Espírito Santo é uma força ativa, não é o próprio Deus. Isso é uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus e diz que o Espírito Santo é o próprio Deus. O que se diga contrário a respeito disso é uma heresia. Não é verdade, não tem base. E Paulo então estava preocupado com isso, porque isso estava acontecendo lá na igreja de Colossenses. E uma outra coisa, Paulo está preocupado porque as pessoas que entregaram a vida para Jesus estavam voltando na antiga prática anteriormente. Elas entregaram a vida para Jesus, entenderam o Evangelho, receberam de Deus, mas muito delas estavam agora regredindo, voltando a viver uma prática de vida que viviam antes. E Paulo preocupado com isso. Então Paulo quer ensinar. Colossenses capítulo 2, no versículo 6, Paulo vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Como? Enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha, Paulo olhando esse cenário que eu descrevi a você, Paulo olhando esse cenário de pessoas que estão acreditando em mentiras, Paulo olhando esse cenário de pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas que estão voltando às velhas práticas de vida antes de entregarem a vida para Jesus. Nesta preocupação, Paulo vai dizer aqui, ou usa duas expressões, que ele vai usar a expressão enraizado e alicerçado. Paulo diz: olha, vocês que entregaram a vida para Jesus, vocês precisam estar firmes, vocês precisam estar enraizados nele, vocês precisam estar edificados neles. O que é que eu entendo quando eu ouço esta palavra enraizado e edificado? A palavra enraizado e edificado, eu consigo mentalizar duas coisas na minha mente. A primeira dela é uma árvore. Quando se fala estar enraizado, de se ter uma raiz, logo eu penso numa árvore. E você conhece a árvore, a sustentação desta árvore, o quanto esta árvore vai enfrentar os vendavais, a tempestade e os ventos. O que é que vai segurar ela são as suas raízes. O quanto ela está enraizada. Quanto mais profundas as suas raízes, mais firme ela permanece. Por isso que é difícil nós arrancarmos um bambuzal. Por isso que um vendaval, raramente ele levanta um bambuzal. Por quê? Porque o bambuzal é uma árvore, não sei se posso chamar de árvore, né? Com as raízes muito profundas e entrelaçadas. Então ela sustenta todas as tempestades. E uma outra coisa, quando Paulo diz esteja alicerçado, eu penso em construção. Nós estamos aqui
E para nós estarmos aqui, para termos os lustres pendurados, as coisas que estão aqui, as paredes, nós confiamos que aqui tem uma boa estrutura, tem um bom alicerce. Porque o que determina o tamanho da construção é a sua fundação. Estou olhando aqui porque eu tenho um engenheiro aqui na minha frente. E se eu falar qualquer bobagem, né? Então, de repente, se ele não sabe, ele vai aprender agora. O tamanho da sua fundação é o que determina o tamanho da construção e o quanto que aquela construção está segura ou não. Nós, por exemplo, não podemos fazer laje aqui. Nós queríamos, sabe por quê? Porque aqui é uma construção diferente, foi na época bloco à vista. Então, foi feita uma amarração em cada bloco. Nós não temos coluna aqui, não temos uma boa fundação para nós termos uma construção em cima, por isso que nós não podemos construir em cima. Então, quando Paulo está dizendo assim, gente, você entregou a vida para Jesus, fique enraizado nele, fique firmado nele. Aí eu fiquei pensando, o que é que Paulo está querendo dizer? E veio uma imagem na minha cabeça. Às vezes a gente viaja. Eu fiquei imaginando. Você já viu a árvore andando por aí? Você encontrou? Foi um dia num parque, lá no Vila Lobos ou no Tamboré. Você entrou, daqui a pouco está passando uma árvore, andando. E aí você olhou para ela e falou assim, árvore, você está indo para onde? Cansei desse parque, vou lá para o outro. Você já viu isso, não? Você já chegou em casa, e quando você chegou, só estava o terreno. Uma cartinha da sua casa. Fui embora. Se quiser morar em mim, estou no endereço tal. Cansei desse. Você já viu isso? Sabe por que você ri? Porque isso é absurdo. Não é? Esse é um absurdo. Eu nunca vi árvore andando. O que Paulo quer dizer é isso. Paulo está dizendo, gente, vocês entregaram a vida para Jesus. Então vocês estão enraizados. Vocês estão alicerçados neles. Então pare de querer andar para lá e para cá. Pare de ficar se movendo, andando. Uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou triste, outra hora eu estou na igreja, outra hora eu estou no mundo, outra hora eu acredito, outra hora eu não acredito. Paulo diz, cria raiz. Permaneça na sua fé. Não deixe que as circunstâncias, que as dificuldades da vida, que as lutas, por mais difícil que venha, arranque você da presença de Deus. Isso aqui não tem a ver com igreja, de você mudar de igreja. Igreja a gente está onde a gente gosta, onde a gente se sente bem. A grande questão é quando eu entro na igreja e como eu saio da igreja. Nós recebemos pessoas, mas nós também, tem pessoas também na nossa igreja que vão para outra igreja. Não há pecado nisso, contanto que você saia bem e entre bem. Não é numa questão de criar raiz, no sentido que eu não posso mudar de igreja. Se não está satisfeito, a gente vai para onde eu vou me sentir bem. Não há problema nisso, não há pecado nisso. O que Paulo quer dizer é o seguinte, se você entregou a tua vida para Jesus, viva dignamente dessa fé, não vive tutibiando para lá e para cá, viva firme. E lá em Efésios capítulo 4, ele vai dizer assim, o propósito é que o propósito é que não sejamos mais como criança. Como? Levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. O que é um vento levado para lá e para cá? Não tem sustentação,
não tem firmeza. Sabe o que eu chamo isso? Não tem firmeza e sustentação em áreas espirituais, profissional e emocional. Sabe o que eu chamo não ter firmeza? Filosofia Leandro e Leonardo. Conhece, não? Um já morreu, matei o cara errado hoje de manhã. Leandro e Leonardo. O Leonardo está vivo, o Leandro que morreu. Não é? Eu chamo esse não ter firmeza de filosofia Leandro e Leonardo. Eles cantaram uma música que muita gente cantou, mas pouco se presta atenção na letra. E a letra diz assim: perguntaram para mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio, mas morro de amor por ela. Você consegue entender isso? Perguntaram para mim se eu ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio, mas morro de amor por ela. Tem a impressão que o corpo e o peito estão divididos no meio. O lado direito é amor, o lado esquerdo é ódio. Mas aí continua. Aí ele vai dizer assim, ó, e a gente segue andando entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos é ódio, é desejo. Eu não consigo entender isso. Nem na vida sentimental, nem na vida espiritual, em nenhum lugar. Isso é viver dubiamente. É não ter certeza do que quer, é não ter certeza de viver. As pessoas fazem isso no relacionamento emocional e as pessoas fazem isso no relacionamento com Deus. As pessoas parecem que vivem assim com Deus, entre tapas e beijos. É ódio e desejo. Sabe o que é isso? Quando Deus supre e dá as coisas, ele está apaixonado por Deus. Te adoro, Deus. Estou apaixonado. Não é? O cara foi cantar uma música dessa, cantou uma sertaneja uma vez. Aí está todo amando. Aí Deus não dá as coisas, não vem, é só aprovação. Aí chega outro dia e diz assim, eu vou largar de tudo, eu não aguento mais, eu vou sair. Aí passa 2 dias, o cara está lá de novo. Deus é bom. Paulo diz, não dá para viver entre tapas e beijos. Não dá para dizer a ódio é desejo. Seja firmado, seja enraizado, sabe, esteja presente a sua fé, esteja sol, seja fiel, está chovendo, seja fiel, está doendo, seja fiel, está alegre, seja fiel. Paulo diz, assim é o cristianismo. Não dá para viver dubiamente, nem no relacionamento. Quem é que consegue viver entre tapas e beijos? Fala para mim. Vai dizer isso para minha esposa, que eu vou viver entre tapas e beijos com ela. De querida, de manhã eu vou te dar uns tapas. Depois do almoço eu vou te dar uns beijos. Quem é que consegue viver? Mas sabe, a gente ri, pensa que é brincadeira, mas as pessoas estão num padrão de vida vivendo isso aqui. Essa filosofia entre tapas e beijos. Não sabe o que querem, não se define no âmbito do relacionamento, no âmbito profissional e principalmente espiritual. Paulo está dizendo que você tem que ficar enraizado. Você tem que ficar alicerçado. Não dá para você ficar sendo levado para lá e para cá. Fique firme em todas as circunstâncias. Mantenha a sua fé, a sua posição, crendo no que você crê. Não abra mão do que você crê. Não negocie os seus princípios. Permaneça firme em nome de Jesus. E Paulo não está dizendo aqui para as pessoas que não conhecem. Porque no versículo 7, Paulo vai dizer... Sabe, permaneçam firmes naquilo que vocês foram ensinados. Vocês foram ensinados. Vocês sabem qual é a verdade. Vocês foram instruídos na verdade. Vocês não são ignorantes no sentido de não ter conhecimento. Mas a questão é que Paulo está discutindo que eles estão ouvindo quem? Quem que eles ouvem? Quem que está ensinando eles? Quem é que eles estão ouvindo?
O Salmo 1, versículo 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é uma roda de escarnecedores? Hoje de manhã eu expliquei 2 tipos de rodas. Talvez você não vá gostar do que eu vou dizer. A primeira roda dos escarnecedores, que a gente entendia antigamente, era a rodinha do pecado, onde se reúne para falar o que não é bom, onde se reúne para falar da vida dos outros, onde se reúne para fazer coisas que não são agradáveis. Isso é o que acontecia. Hoje a gente pouco se reúne, mas hoje a gente tem a mídia, hoje tem o Zap, hoje tem o Face. Pensa uma rodinha de escarnecedores, é um Facebook. Nunca tive, nunca vou ter, e aconselho não ter, se você não tem sabedoria para usar. É uma roda de escarnecedores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que eu não tenho Facebook? Porque eu não quero que ninguém dê palpite na minha vida. Porque quando eu abro a minha vida numa página de Facebook, que ela está lançada na internet, eu estou abrindo a minha vida para qualquer pessoa que tenha acesso, ter o direito de falar o que quer a respeito de mim. E como eu não dou essa privacidade a ninguém, então eu não tenho. Para depois não ficar choramingando quando eu digo alguma coisa, alguém recruta, ou alguém fala algo, alguém detona, e aí eu fico magoado, fico chateado, e fica aquele bate-boca pelo Facebook. Isso é feio demais. Isso é horrível. É por isso que eu sou contra. Porque ou eu tenho sabedoria para usar, ou eu não uso. É roda de escarnecedores. Não tenho por isso, porque eu não gosto de ver o que está lá, não gosto de ler, e não gosto de expor a minha vida. Não gosto de expor a minha vida. A minha esposa tem, contra a minha vontade, porque eu não gosto. Ela gosta, ela usa, tem sabedoria em usar, mas eu não gosto. Aí a gente vê pessoas magoadas, chateadas, não entendem, porque quando você escreve uma frase, você está dando direito a uma interpretação, e você não tem controle da interpretação. Quando eu digo alguma coisa, e aquela coisa que eu estou dizendo tem um contexto, e quando a pessoa não entende o contexto, ela tem o direito de interpretar da maneira que ela interpretou. E às vezes ela vai interpretar de maneira errada. Então ela vai ter uma visão errada de você, ela vai fazer um comentário errado de você, ela vai dizer alguma coisa errada de você, mas a culpa não é de quem está fazendo isso. A culpa é minha, porque eu estou dando essa liberdade de interpretação. E isso tem acontecido. Paulo diz: quem é que vocês estão ouvindo? Quem é que está dando conselho para vocês? Que rodinha que vocês estão? Quais são os comentários? Quais são as conversas que estão acontecendo? Eu não gosto nem de grupo de WhatsApp, porque os grupos de WhatsApp falam demais. E ninguém fala nada útil. Se conversa demais, e eu olho as coisas, não tem nada que às vezes eu aproveito para a minha vida. Eu digo, é perca de tempo. Como alguém começa a perder tanto tempo, é com tanta gracinha, com tanta coisa boa para se fazer, para orar, para buscar a presença de Deus. Eu tenho vários grupos, muito deles, às vezes eu dou uma olhada lá e digo, meu Deus do céu, quanto tempo bom que nós estamos perdendo para ler e ver tanta porcaria. Não leio nada dessas mensagens que vem no WhatsApp. E vou jogando fora, porque enche meu celular. Tanta coisa boa. Eu não vejo no WhatsApp, no grupo, alguém dizendo assim, hoje pela manhã eu estava orando, e o Senhor me deu um texto. Olha que texto maravilhoso nesta passagem, quero compartilhar com você.
Mas você compartilha com informação que não sabe de onde veio, que não tem procedência. Aí você compartilha. Eu tenho que compartilhar com 10 pessoas. Alguém me mandou, compartilha com 10 pessoas. O Daniel, outro dia, nós não entendemos. Ele disse, pai, eu quero dormir com vocês. Digo, filho. Não, pai, eu quero ficar aqui. Falei, não, você tem o teu quarto, você tem a tua cama. Ele meio emburrado, ele foi. E toda hora dizia assim, pai, o senhor está acordado? Eu disse, estou, Daniel. Ele disse, vem orar comigo. Digo, vou, filho. O que aconteceu? Fala, pai, eu estou com medo. O que foi? Ele falou, pai, dá uma olhada aqui. Aí ele pegou o celularzinho dele e me deu. Aí eu comecei a ouvir. Às vezes a gente nem percebe que os nossos filhos estão fazendo isso. Aí veio uma mensagem. Eu sou uma menina que morri não sei com quantos dias, quantos anos. E se você não passar essa mensagem para 10 pessoas, eu vou deitar do teu lado e vou dormir com você. Ele estava apavorado. Falava assim, eu vi um pedacinho na câmera, até eu fiquei com medo, quase falei, vamos dormir junto, filho. Mas que eu falei para o papai, e o papai foi para você. Olha. Mas da criança, no grupo deles, aí nós colocamos um limite. Colocamos um limite. Mas veja, isso aí não acrescenta nada. Se a gente não tomar cuidado, eu não sou contra você ter e nem proíbo na igreja. Cada um tem a sabedoria para cuidar do jeito que tem, e cada um paga a consequência daquilo que quer. Mas a gente pode aproveitar tantas coisas boas e a gente não aproveita. O cara me mandou uma mensagem hoje. Não fale mais comigo no WhatsApp. Comentaram a respeito de você algo que faz mal. Eu fui lendo aquilo ali, eu já fui ficando irritado. Daqui a pouco falou. Eu não sei como que é direito o negócio, sei te dizer, mas é tipo assim, é que a sua amizade é doce demais e eu posso ficar diabético. Falei, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Pelo amor de Deus. O médico recomenda que a sua amizade é doce demais e eu estou ficando diabético. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus, com tanta preocupação, com tanta coisa para fazer. A gente está perdendo tempo com isso. Então Paulo vai dizer aqui, sabe, conselho dos ímpios. Quem é que está determinando a tua vida? Quem é que está dando conselho para você? Quem é que você está ouvindo? Do que é que você está enchendo a sua cabeça? Do que é? Do que está enchendo a tua cabeça? Quais são os conselhos que estão vindo para você? Quem é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? O que é que está vindo? Porque as coisas que vêm na tua cabeça motivam, por exemplo, o teu coração. Talvez você esteja magoado, chateado por besteira, por coisa que foi escrito, que foi dito, e você está aí com o teu coração chateado, você está aí sem progredir espiritualmente, com um monte de coisa, porque isso não é do diabo. Mas o diabo usa como instrumento para nos atacar. E a gente não está ouvindo. E a gente não está se percebendo. Nós vivemos hoje o que nós chamamos de pós-modernidade. É isso que nós vivemos hoje. As pessoas dizem que o mundo hoje está vivendo numa pós-modernidade. Sim, a pós-modernidade, ela é caracterizada pelas coisas rápidas, pelas mudanças constantes, pelas tecnologias desenvolvidas. Eu fui ministrar uma palestra outro dia numa firma, e eu fui falar sobre a importância da mesa, e eu lembrei quando o papai comprou a primeira televisão em casa. Talvez muitos aqui não sabem o que é isso, uma televisão de tubo, né? Sabe o que é uma televisão de tubo? Você liga de manhã para assistir à tarde. E se você não sabe, você sai correndo, acha que ela vai explodir. Porque quando você liga, ela vai fazer...
E eu tenho 44 anos. Quando eu era adolescente, eu chorei para a mamãe porque eu queria fazer curso de datilografia. Aí foi Sandra que foi fazer, na máquina Olivetti. Olha, foi ontem. Parece uma criança. Hoje eu vejo os menininhos pequenininhos, né? Falei aqui do Murilo, meu sobrinho, com o dedinho já. Está lá. Já liga o celular e mexe. Sabe que o negócio corre, que é só fazer assim com o dedo. Essa é a pós-modernidade. Hoje as coisas são rápidas. Hoje tem televisão que você nem precisa aprender o controle. Você chega em casa e fala assim, liga, Fantástico. Se bobear, ela fala assim, não quero que você assista Fantástico hoje. Você vai assistir a Record. O mundo está assim. Daqui a pouco elas vão dizer o que a gente tem que assistir. Jogo do Corinthians. Não, do Palmeiras, eu quebro na hora. Pá, arrebento. A pós-modernidade é essa tecnologia desenvolvida, é sair do relógio analógico e nós fomos para o relógio digital, de uma coisa rápida, do forno micro-ondas, do miojo em 3 minutos, de você comprar tudo, bate pronto, de você ter tudo, de você hoje não precisa nem digitar, de você fala e as coisas vão acontecendo. Esta é a pós-modernidade. Mas o que é que a pós-modernidade nos ensina? Ela tem um princípio que ela diz, não existe universalidade. Sabe o que é isso? Não tem uma palavra, não tem princípios, não tem verdades universais, tudo é relativo. A pós-modernidade diz que não tem algo universal, não tem palavra universal, não tem ensinamento universal, não se tem princípios universais, de que tudo é relativo. E o que é que o relativismo nos ensina? Dentre tantas coisas que o relativismo nos ensina, é que ele diz que não existe o absoluto. Sabe o que é isso? Afirma que as verdades morais, éticas e religiosas, elas variam conforme época, o lugar, grupo social e os indivíduos de cada lugar. Não há absoluto. O que é verdade aqui para nós, não precisa necessariamente ser verdade lá em Jandira. E o que é verdade em Jandira, não precisa necessariamente ser verdade lá em Cotia, porque não tem o absoluto, porque é relativo. E aí, vamos falar da moral, ou desse absoluto que não existe na moral. Aí sabe o que nós vemos? Nós vemos hoje a depravação dos adolescentes. Eu estava dizendo em casa hoje com a Margarete e a Alcilé que vieram de Sorocaba. Eu estava dizendo a elas, ao Edson, no discipulado quarta-feira, eu digo, como vai ser difícil ser pastor os anos que virão? Como vai ser difícil? Sabe por quê? Porque se perdeu o temor. Não se respeita hoje a liderança. Não se respeita. Acredite vocês, eu pastoreei uma igreja em Brasópolis, Minas Gerais, uma igreja, uma cidade pequena, bem católica. As pessoas ainda entendem o que é temor. Por várias vezes, eu fui apresentado como pastor. E para a pessoa que eu fui apresentado como pastor, acredite, a pessoa fez isso daqui, ó. Bênção, pastor. Era assim que se fazia com o líder religioso antigamente, o padre, quando andava, quando visitava a casa das pessoas. Isso significava temor, respeito. É por isso que a moral está tão baixa. Não tem, sabe por quê? Começa dentro de casa. Não se tem moral dentro de casa, não se tem respeito dentro de casa. Por isso que as nossas escolas estão falidas. Os professores não conseguem dar aula. Sabe por quê? Porque antigamente,
Quando chegava em casa, o professor brigou comigo, o pai dizia assim: brigou porque você mereceu, eu não sei o que você fez, mas você está errado. Hoje, quando diz se o professor brigou comigo, o pai coloca uma arma na cintura e vai lá tirar satisfação com o professor. Essa é a moral que nós temos hoje. Nós não queremos saber se é verdade ou não. Na minha época, você falava assim para uma mãe, alguém chegava assim, o Dilon brigou lá na escola e apanhou. Levava 2 surras, uma na escola e outra quando chegava em casa. É a moral, nós perdemos a moral. O relativismo chegou e disse, não existe absoluta. É uma depravação. A televisão passa o que quer, a hora que quer. Nós vemos crianças dançando danças sensuais. Deixa eu dar uma palavra aqui como terapeuta. Às vezes eu vejo filhos que permite, não é pai que permite filho a beijar na boca. Você não sabe o mal que você está fazendo para o teu filho ou para a tua filha. Você está despertando nele, já tem um libido natural, e desperta na criança uma sensualidade que ela não tem a capacidade de entender que sentimento e que vontade é essa. Mas você acha que é legal. Você acha que é bacana. E hoje nós vemos as crianças que dançam, né? Eu usei isso aqui hoje, mas faz tempo já, né? Antigamente dançava a dancinha na boca da garrafa. Aí você via um monte de criancinha dançando e os pais, ai que lindo! Você vê um monte de vídeo hoje de criança dançando e acha lindo. Sabe o que é isso? Deturpação da moral. Que princípio que está sendo ensinado. Eu falei hoje pela manhã e quero repetir. Sabe de uma coisa que me deixa muito constrangido? E é uma dica para você. Agora está chegando o verão. No verão as roupas vão se encolhendo. Elas vão sumindo no corpo. Sabe uma coisa que acontece? Isso me deixa muito constrangido. Mulheres de decotes exagerados. E mulheres com a barriga de fora. Nada contra você ter isso, se você tem um marido ou se você é dono de você mesmo. Mas sabe o que acontece? Acontece que às vezes a gente chega perto da pessoa e vai cumprimentar a pessoa e a pessoa está desse jeito. Aí você jeito que você cumprimenta a pessoa. A primeira coisa que a pessoa faz é assim. Tem a impressão que a gente está olhando. Ou fica toda hora assim, puxando, tampando. Se é para tampar, usa uma roupa maior. Eu me sinto constrangido quando eu chego perto de uma mulher, que ela não está com decote, alguma coisa, e eu chego para cumprimentar alguma coisa, e dá a impressão que se esconde, eu me sinto constrangido, dá a impressão que você está olhando. Isso aí é horrível. Isso é horrível. Ah, pastor, como é que tem que ser? Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia, não há nenhum livro que diga, de Gênesis a Apocalipse, de como ou determinar que tipo de roupa que tem que ser usado. Pastor, mas está lá na Bíblia, está lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, onde diz assim, homens, use roupas que não sejam de mulheres, e mulheres, use roupas que não sejam de homens. Tudo bem, está lá na Bíblia, está escrito isso. Está escrito. Como é que nós entendemos e interpretamos esse texto? Mulheres não usem roupas que é de homens. E homens não usem roupas que é de mulher. Tá bom. Só que não é a obrigação da Bíblia de determinar que tipo de roupa é de homem e que tipo de roupa é de mulher. Quem determina o tipo de roupa é a cultura. Ah, então tá bom, pastor, mas se a cultura então está dizendo que é o shorts pequenininho, que é a calça apertadinha, que é um monte de coisa, então tá certo. Aí nós vamos para o conselho que Paulo diz. Mulheres, quando se arrumarem, quando se vestirem, tenham bom senso. Tenham bom senso. As mulheres parece que a gente não presta atenção, mas eu presto. A minha mulher acha que eu não presta atenção, mas eu presto. Esses dias ela estava se trocando, experimentando uma roupa lá, e eu disse para ela, falei assim, está apertado esse negócio aí.
Tá não. Tá sim. Tá muito agarradinho. Vai, fofoqueiro, já vai estar me olhando, né? Aí o Edson fica olhando o que eu estou falando, ele já corre lá. Analice, vem que ele está falando de você. Dedo duro. Se ela quiser ouvir, chama ela para ela ouvir. Ouvir. O marido dela falar aqui. Eu vou aqui pro cantinho. Né? Eu falei para ela, falei, amor. Falei bravo mesmo. Falei, amor. Falei feito macho. Falei, amor. Não, porque é assim que eu sou bravo. Tem homem que é bravo e grita. Cada um age de uma maneira. Eu, quando fico bravo, eu digo, amor, está meio apertado. Tá não, se tá. Porque não é a questão, se você vai usar saia, se você vai usar calça, é a questão do bom senso. Né? Tem mulher que usa roupa, usa saia, porque é roupa de mulher. Mas está tão justo que vai entrar no céu direto, de tanta justiça que tem, que não consegue nem andar. Tão justa. Não é? Tem algumas que usam calça tão justa que quando sai a pele junto. Arranca tudo. Então a questão é do bom senso. Estou dizendo isso para você, vai chegar o verão agora. Essa questão é do bom senso, é por isso que Paulo está dizendo. E aí vem o relativismo dizer da moral. Acabou a moral, não se tem moral. Nós perdemos isso. E quem é que tem que trazer essa moral é a igreja. Isso não pode vir para dentro da igreja. Isso tem que sair da igreja lá para fora. Nós que temos que determinar a postura da moral lá fora. Nós não podemos perder a moral aqui dentro. A ética. O que é ética? A ética. Ah, mas lá roubou milhões. É ladrão, é vagabundo, tem que ir para a cadeia. Mas não importa se você roubou 100 aqui, é a mesma coisa. Tivemos uma eleição agora, quantos pastores venderam a igreja? Quantos pastores se venderam? Quantos pastores perderam a ética? Quantos pastores? Com proposta. E eu conheço pastor que no domingo estava lá na igreja dizendo assim, esse é o nosso candidato. Aí o candidato deu uma certa quantia. Na semana, um outro falou assim, eu vou dar a propriedade X para a igreja. No outro domingo, ele já estava dizendo assim, o nosso candidato é esse agora. Aí esse candidato aqui ficou sabendo, foi lá na igreja. Aí terminou o culto de domingo à noite, está os dois na frente da igreja, quase se destapeando. Devolve meu dinheiro. Aí o pastor tem a cara de pode dizer assim, você deu para o reino. Se deu para a obra do Senhor. Bate nele. Ética. A ética não tem a ver com valor. Se lá foi milhões, ou se você rouba 50 centavos. A ética tem a ver com o caráter. Não adianta nós olharmos para lá e falarmos que lá está roubando milhões, que são corruptos, que estão acabando com o país, e se a gente não consegue ter a ética dentro de casa, no serviço a gente trabalha. Paulo está denunciando isso. E aí nós vamos para a religiosidade. Sabe o que nós fazemos hoje? Nós temos algumas frases, tipo, Deus entende tudo, Ele conhece o meu coração, eu estou bem com Ele, é o que importa. Não temos essas frases? Temos. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. É meia verdade. Ah, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. O dia que você veio voluntariamente para a igreja, entregou a tua vida, quis ser membro da igreja, se batizou e quis fazer parte de um corpo, você está dizendo que tem pessoas sim, que tem a ver com a sua vida, que a sua postura lá fora interfere na sua postura aqui dentro.
Você voluntariamente deu esse direito. O dia que eu fui consagrado a pastor, há 16 anos atrás, eu perdi o meu nome, deixei de ser o Dilon. Eu não sou conhecido como Dilon, eu sou conhecido como pastor. Aonde eu vou é o pastor. Se está devendo é o pastor. Se bebeu água foi o pastor. Se quebrou o copo foi o pastor. Então eu determinei e tenho que viver a minha vida até que Cristo volte como pastor. E eu não posso dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem. Eu tenho que viver. Eu não posso dizer, eu sou pastor, mas segunda-feira é minha folga. E aí eu estou lá no shopping passeando. As pessoas não dizem assim, hoje é segunda-feira, quem está passeando é o Odilon. Aí chega lá em casa e fala assim, Valnei, eu vi o Odilon lá no shopping. Não, a pessoa diz assim, eu encontrei o pastor. Então qualquer lugar é o pastor. Não tem nada a ver com a minha vida. Tem, você faz parte de um corpo. E quando você está doente, o corpo está doente. Quando você está em pecado, o corpo sofre. Nós fazemos parte de um corpo, não de uma igreja. Não é da Igreja Batista e Jardim Rosimeire, mas é de um corpo chamado Corpo de Cristo, aquele que ele vai buscar e um dia vai morar lá no céu. Então, como eu falo, aonde anda, o que eu faço tem a ver sim. O meu comportamento tem a ver sim. Mas o Senhor conhece o meu coração, conhece. Mas a palavra de Deus diz que o coração diz, a boca diz que o coração está cheio, e a palavra de Deus diz que pelo fruto vos conhecereis. Ontem aqui fizeram uma festa linda para mim. E um dos orgulhos que eu tive aqui ontem foi algumas palavras que eu ouvi. Mas a palavra que eu ouvi de uma pessoa que há muito tempo eu não ouvia. Ela me chamou, ela disse, eu preciso dizer isso a você. Eu tenho trabalhado com muitos pastores. Mas ela me elogiou nesse cantinho. Falou, pastor, eu tenho trabalhado com muitos pastores. E tenho entendido o quanto o senhor é um homem de caráter. Fiquei feliz, porque é assim que eu tento viver a minha vida. Fizemos um casamento aqui de uma irmã. E a maioria das pessoas que vieram não era da igreja, era de fora. Eu estou na padaria tomando um café. Chamei um amigo para tomar um café, que é o meu Natanael. Falei, vamos tomar um café comigo? E ele entrou para comprar o pão. É meu vizinho. Ele interrompeu a conversa, pediu licença, pegou na minha mão. Semana agora, o casamento aconteceu, Ele pegou na minha mão e disse assim, eu preciso te elogiar. Estive lá na sua igreja no casamento. Vi o senhor celebrando o casamento. Mas o que chamou mais atenção foi quando o casamento acabou. E o senhor começou a servir as pessoas. Mas o que me chamou mais atenção é que no final de tudo eu vi o senhor com uma vassoura na mão varrendo. Eu digo, porque a gente, ele dizendo isso, a gente olha, líderes, com postura, tal, e isso que eu vi, é raro enxergar. Parabéns. As pessoas olham como você vive. As pessoas olham o teu comportamento. Ou elas vão dizer bem de você, ou elas vão dizer mal de você. A maneira como eu vivo. Isso é minha ética. Isso é minha ética. É por isso que muitas vezes você não precisa se defender. Deus te defende. Não dá para você se defender de tudo. Não dá para você se defender do que as pessoas pensam, dizem a respeito de você. O próprio Deus faz esse papel. O próprio Deus faz esse papel para defender você. Mas quando você vive com postura de moral, de ética e sabe o que é viver religiosamente. O relativismo diz que não existe absoluto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pecado é pecado. Jamais vai deixar de ser pecado.
ter relação sexual antes do casamento, ter relação sexual antes do casamento, jamais vai deixar de ser pecado. Sexo é bom, Deus fez e é gostoso, mas Deus disse, é bom para se fazer com duas pessoas, homem e mulheres, casado. Quando acontecer, fora isso, é pecado, é maldição. Ah, pastor, eu estou abrasado, estou no fogo, não aguento mais. Casa. Estou subindo nas paredes. Casa. A Bíblia diz, Paulo vai dizer isso, se você não aguenta, você está abrasado, está aí, saindo pelo nariz, casa. Porque se não fizer isso, é pecado. Ainda que o mundo diga, porque o mundo diz que sexo seguro é camisinha, a Bíblia diz sexo seguro é casamento. Isso não é relativismo, isso é absoluto. Ah, família, eu sou terapeuta. E agora, não se fala mais família, porque não existe mais família no singular. Agora, família tem que ser no plural. Mudou-se o conceito de família. Não é mais família, agora são famílias. Não se tem mais na escola agora o dia do pai e dia da mãe. Agora se tem na escola o dia das famílias. Para a sociedade mudou, mas para a palavra de Deus continua sendo a mesma. Deus fez Adão e Eva e constituiu como família, e será assim até que Ele volte. Não importa o que o mundo ensine ao contrário, isso não é relativo, isso é absoluto. É palavra e é verdade de Deus. O relativismo diz assim, não existe um modelo. Sabe por quê? Aquilo que é modelo para você, necessariamente não é para mim. Pode ser para você, mas não é para mim. Porque é relativo. Não se tem uma referência. Não se tem um farol indicando a direção. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo pode dizer aí, o relativismo, que não existe um modelo. Eu vou dizer para você o que a palavra de Deus diz. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e o nosso conhecimento do Filho de Deus. Assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a estatura espiritual de Cristo. Existe um modelo e o nome dele chama-se Jesus. É Ele que temos que seguir. É para Ele que temos que olhar. Jesus. Ele é o nosso modelo. É Ele que nós devemos copiar. O homem se fez, esteve no mundo, e esteve aqui, sofreu a mesma coisa que eu e você sofremos, padeceu, teve os mesmos desejos e paixões, mas não pecou. O relativismo diz que nos leva à incerteza. Nós não temos certeza de nada. Eu tenho. Uma certeza que eu tenho é que o dia que eu morrer eu vou para o céu. Eu tenho essa certeza. Não posso dizer por você, por mim. O relativismo diz que o ter é mais importante do que o ser. O que eu tenho determina o que eu sou. Por isso corremos desenfreadamente para termos e sempre queremos mais. É o ter. Antigamente, eram as pessoas que faziam as roupas. Hoje, as pessoas acham que é a roupa que faz as pessoas. É a marca que usa. Nada contra. Mas as pessoas, elas querem usar roupa de marca. Não é isso? Eu ganhei um blazer ontem de presente e veio numa capa TNG. Eu digo, nossa,
é da TNG. A pessoa falou, não, é da Zara. Eu digo, é maior do que a TNG? Nossa, a Zara é uma marca. Aí eu peguei o blazer e olhei, não está escrito, fora Zara. Eu falei, então eu vou ter que escrever Zara, para as pessoas saberem se é caro. Então eu vou colocar aqui na manga, Zara. Zara. Porque quando eu for ministrar no lugar, vou colocar ele e vou fazer questão de andar para as pessoas dizerem assim, nossa, ele está vestido de Zara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode vestir Zara, você pode vestir Leves, Pierre Cardin, Jequiti. Não existe mulher feia, existem mulheres que não conhecem os produtos da Jequiti. Você pode vestir, você pode se maquiar, pode fazer o que é mais caro. Vou dizer uma coisa para você. Aquilo que você é, a roupa não esconde. Você pode estar bem vestido. Não é? Você chega no lugar, é assim. Eu sou um pastor simples, aí me visto. Em qualquer lugar que você vai, abre a boca, a pessoa fala assim, é jacu. O que você está estampado em você, não é a roupa que vai fazer você. Se veste bem, se veste. Tem dinheiro para comprar, não é pecado não. Ah, é pecado usar, não é. O que você tem que entender é que não é isso que faz você. O seu caráter não vai estar estampado na tua roupa, está estampado na tua cara e no teu comportamento. Pode colocar a roupa mais cara da face da terra. Quem tem caráter tem até de chinela havaiana. Sabe entrar e sabe sair. Mas o relativismo diz, não, o ser não é importante, o importante é ter. Tem um monte de coisa, tem a roupa cara, tem a carro cara, mas não precisa ter caráter. A palavra de Deus diz não. O ter é importante, e o Senhor tem para nos dar, mas o mais importante é você ser. Você pode andar de havaiana, mas tenha caráter. Você pode andar igual andava na minha época. Muitos aqui nem vão lembrar disso aí. De conga, bamba, quichute. Quando eu comprei a primeira vez no quichute, pense, com aquele escravo, a gente ficava até alto. Era bamba, bamba azul, bamba branco. Lecheval, olha, sapato Montreal, dava um chulé que não era brincadeira. Mas eu lembro o dia que mamãe comprou um sapato Montreal para mim, eita, marronzinho, era, né? Mas não é essas coisas que faz, ter é bom, se você pode, tenha. E se tem bastante, quiser dividir, eu estou aqui, ajuda, nós dividimos. Pastor, eu tenho 2 carros, não sei o que fazer. Eu fico com um, não tem problema não. A gente divide. Pastor, toda vez na semana, tenho vontade de sair numa churrascaria com o meu negócio, e não gosto de ir sozinho, preciso de uma companhia. Eis-me aqui, querido. Vamos juntos. Não é fácil. Mas a vida de pastor é para isso. Se tiver que entrar na carne, por isso entrarei na carne contigo. Mas não é isso que faz você. O que faz você é o teu caráter. E o que vai fazer o teu caráter mudar é o Evangelho. É andar em Cristo Jesus. É tê-lo como modelo. É falar como ele falou. É andar como ele andou. É agir como ele agiu. Para que as pessoas olhem para você e não digam, olha que roupa bonita, mas é um mau caráter. Mas olhe para você e disse assim, esse é um homem de Deus. Esta é uma mulher de Deus. É assim. Pedro disse isso. Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Pedro está dizendo, tu és a referência absoluta. E olha o que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é plural, é singular. Não existe vários caminhos, como alguém diz, todos os caminhos levam a Deus. Não, só um caminho que leva a Deus e o nome dele é Jesus. Não tem verdade absoluta. Tem uma verdade absoluta e o nome dele é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ir para o céu? É Jesus. Quer a vida eterna? É Jesus. Quer morrer com a certeza de uma nova vida boa para você? É Jesus. Quer ter relacionamento com Deus? É Jesus. Não existe outra maneira. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele diz uma outra verdade absoluta. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo? Vamos entender. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Há uma diferença no dom singular do dom plural. Dons quer dizer habilidade sobrenatural que Deus nos dá para nós fazermos alguma coisa em prol da obra e adorar a Ele. Cantar, tocar, pregar, fazer qualquer outra coisa. Isso são dons, capacidade sobrenatural que vem sobre nós. Agora, quando ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, no singular, quer dizer graça, que é igual presente imerecido. É algo que o seu dinheiro não compra, é algo que a sua postura de vida mais correta que seja na face da terra não compra, é uma graça, só Deus que pode te dar, é uma graça de graça. Não vem de obras. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Para ninguém dizer assim, eu que consegui a minha salvação. Não se compra com dinheiro. Só tem uma maneira de adquirir. E essa maneira chama-se Jesus. O que Paulo quer nos ensinar? Com uma nova postura do cristianismo. Eu vou dizer isso a você, lendo um texto que muitos de vocês já conhecem. Mas esse texto, ele mostra uma postura do que é entregar a vida para Jesus. Esse texto diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessara a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, homem rico. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, 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 desce depressa, devo ficar em sua casa hoje. Então ele, rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a murmurar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu mostra o que é entregar a vida para Jesus, naquilo que Paulo nos ensina aqui. Quando ele abriu a casa dele, Jesus veio. As pessoas dizem, esse é um pecador, porque a fama dele não era das melhores.
Mas no mesmo instante ele diz assim: a maneira que eu vivia, não vou viver mais. Se eu roubava, não vou roubar mais. Se eu extorquir de alguém, eu vou devolver. Sabe o que é isso? Aonde Jesus entra, existe uma diferença, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de se vestir, uma nova maneira de moral, uma nova maneira de ética e uma nova maneira de entender o que é o cristianismo. Eu quero dar oportunidade esta noite para você entregar a vida a Jesus. Eu quero dar oportunidade a você entender, ficar enraizado, não ser levado como vento de doutrinas para lá e para cá. Fecha teus olhos. Eu quero convidar você esta noite. Quero que você feche teus olhos. Isso é um compromisso entre você e Deus. Eu brinco aqui, faço piadas, mas de maneira engraçada. Eu estou ministrando princípios sérios. Princípio que eu creio, vivo, tento viver.